No topo de uma arena com 25 mil lugares em São Petersburgo, 2 trabalhadores estão desmontando o telhado. Um homem se inclina sobre a borda, cortando as ancoragens de aço que o mantém no lugar. Ele termina o corte de rotina. Então tudo dá errado. A viga racha e, por acaso, um drone captura todo o estádio desabando sobre si mesmo. O operário corre em direção ao colega na cesta do guindaste, enquanto o telhado desmorona sob seus pés. A maioria das pessoas viu isso como um terrível acidente de trabalho. Mas a história por trás do desabamento é muito mais polêmica, fazendo alguns questionarem se isso realmente era para ser evitado. Essa tragédia levou 43 anos para acontecer. No final da década de 1970, a União Soviética se preparava para sediar as Olimpíadas de Verão pela primeira vez, investindo recursos em enormes projetos de construção por todo o país. Um dos maiores era um novo complexo esportivo e de concertos em Leningrado, atualmente São Petersburgo. A construção começou em 1977 como parte de um grande projeto de desenvolvimento soviético que se estendia pelo Parque da Vitória de Moscou e terminava nesta enorme nova arena. Os arquitetos o projetaram no clássico estilo soviético. Era grande e imponente e tinha um telhado muito incomum. Para uma cidade que fica coberta de neve todo inverno, você esperaria que o telhado permitisse que a neve deslizasse. Em vez disso, o telhado do SKK era curvado para dentro como uma tigela rasa, o que fazia com que a neve ficasse presa em cima. Para suportar o peso extra, engenheiros construíram um grande anel de concreto armado sobre colunas na estrutura do edifício. A partir desse anel, uma série de grossos cabos de aço mantinha o telhado no lugar, presos a âncoras de aço, suspendendo-o sob tensão constante como um enorme trampolim invertido. Era um projeto incomum, mas funcionava enquanto a tensão permanecesse equilibrada. O prédio foi concluído no final de 1979 e oficialmente inaugurado em 20 de maio de 1980. Ela podia acomodar 25 mil pessoas, tornando-se uma das maiores arenas cobertas da Europa continental na época. Eles o nomearam Complexo Esportivo e de Concertos des Lenin. Os moradores simplesmente o chamavam de SKK. Nas 4 décadas seguintes, o SKK se tornou um dos edifícios mais reconhecíveis de São Petersburgo. Com o passar do tempo, o SKK sediou uma incrível variedade de eventos. Billy Joel fez um show memorável lá em 1987. Depois, após o colapso da União Soviética e a abertura da Rússia, mais atrações internacionais continuaram vindo. Todo mundo, de Metallica a Lady Gaga. O prédio nunca foi devidamente reformado e as instalações ficaram ultrapassadas, mas ainda assim funcionava. Em 11 de agosto de 2019, Jennifer Lopez fez um show com ingressos esgotados no SKK. 23 mil pessoas lotaram a arena. Um dia depois, o Conselho Municipal de São Petersburgo anunciou que o SKK encerraria todas as atividades. O anúncio veio do nada e deixou muita gente irritada. O fechamento já estava sendo planejado há algum tempo e foi impulsionado por pessoas muito influentes. SKA São Petersburgo é um dos principais clubes de hóquei no gelo da Rússia. Apoiados por oligarcas poderosos com laços estreitos com o Kremlin, eles queriam construir a maior arena de hóquei do mundo, exatamente no local onde ficava o SKK. Em 2018 foram anunciados planos para um novo complexo de última geração. Um ano depois, a cidade foi escolhida para sediar o Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 2023 e a nova arena para 24 mil pessoas foi fundamental na candidatura. O projeto foi avaliado em 25 bilhões de rublos, cerca de 350 milhões de dólares. Mas havia um problema. O SKK ainda estava de pé e muita gente não queria que ele fosse demolido. O prédio estava no centro de uma grande praça aberta, com árvores e trilhas onde as crianças brincavam. Fazia parte do bairro. A União dos Arquitetos de São Petersburgo
e a Sociedade de Proteção aos Monumentos da cidade entraram com um pedido para que o SKK fosse reconhecido como patrimônio cultural, tornando sua demolição ilegal. O governo da cidade recusou o pedido, então os defensores levaram o caso à justiça. No início de outubro de 2019, o governo anunciou um concurso para a reconstrução do local. Mas apesar do nome, a demolição sempre foi considerada. Os resultados eram esperados para meados de 2020, mas as obras começaram mesmo assim. A instalação de um tapume ao redor do SKK foi autorizada para uma empresa sem licenças nem experiência em obras e que tinha ligações com os proprietários do clube de hóquei SKA. Moradores locais organizaram protestos. Eles formaram uma corrente humana ao redor do SKK durante um flash mob convocado para abraçar o SKK. Uma petição foi lançada para reconhecer a importância arquitetônica do prédio, mas nada disso funcionou. A competição ainda estava há meses de um resultado quando um tapume metálico foi colocado ao redor do SKK. Dias depois, os moradores perceberam que o prédio já estava sendo demolido atrás da cerca. Os funcionários da Evolution foram orientados a não comentar o que ocorria internamente. Apesar disso, fotos tiradas clandestinamente apareceram na internet, levando ao registro de várias queixas na polícia. Mas nenhuma providência foi tomada. No início de 2020, todo o interior já havia sido esvaziado e os trabalhadores começaram a desmontar o telhado. 4 trabalhadores foram enviados ao telhado naquele dia. 2 guindastes móveis os ergueram até a viga anelar, 2 trabalhadores por guindaste. A configuração era igual para as duas equipes. Um trabalhador ficou dentro da cesta suspensa com o gás para o equipamento de corte e o outro subiu na viga com o maçarico para alcançar as ancoragens de aço. Matvei Kucharov era um dos cortadores. Ele deveria estar preso à cesta do guindaste por uma corda e um mosquetão, mas por algum motivo ele parece ter saído da cesta sem a linha de segurança. O Ministério de Emergências da Rússia informou que ele estava preso a um cabo de segurança, que se rompeu durante o desabamento. De qualquer forma, quando as coisas deram errado, não havia nada que o conectasse a algo sólido. O método usado pelos trabalhadores levanta questões. Numa demolição controlada, espera-se que cortem âncoras alternadas ou atuem em vários pontos ao redor da circunferência, reduzindo a carga gradualmente. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam trabalhando de um lado só, cortando um após o outro em linha. As imagens do drone mostram que todas as âncoras atrás de Matvei já tinham sido cortadas. Então cada âncora que eles removiam colocava mais peso no anel. Só havia um resultado possível. Por volta das 15 horas, Kucharov terminou de cortar o que acabou sendo a última âncora. A súbita redistribuição da carga excedeu a capacidade da viga anelar. A seção do telhado que ela estava sustentando rachou, quebrou e depois desabou, enquanto toda a estrutura começava a ruir para dentro. Matvei correu pela viga em direção à cesta do guindaste. Seu colega estava bem ali, a apenas alguns metros de distância. Nas imagens parece que ele quase consegue alcançá-la. Mas a viga está se partindo sob ele e a cesta balança para longe enquanto a estrutura cede. Então ele desaparece. O colapso levou apenas 10 segundos. Após a poeira baixar, 80% das paredes do estádio foram demolidas. A área afetada cobria aproximadamente de 25 mil a 28 mil metros quadrados. Os outros 3 trabalhadores no telhado sobreviveram. Eles ficaram abalados, mas fisicamente ilesos. O chefe do Ministério de Situações de Emergência em São Petersburgo confirmou o pior naquela noite. Encontraram o corpo de um trabalhador. Os outros membros da equipe estão vivos. Representantes das agências de investigação colaboram com eles. O corpo de Matvei Kucharov foi retirado dos escombros. Ele tinha apenas 29 anos de idade. No mesmo dia, o diretor da SKA Arena realizou uma coletiva de imprensa. Os trabalhos de desmontagem envolvem o desabamento de estruturas de concreto armado. A estrutura do edifício era composta por um anel de suporte e 112 módulos estruturais. Ao cortar parte dos cabos, ocorreu um desabamento. Ele apresentou isso como se fosse mais ou menos esperado.
O Comitê de Investigação Russo e a Promotoria de São Petersburgo iniciaram uma investigação preliminar. Mas, inicialmente, o Comitê Regional de Investigação nem sequer abriu um processo criminal. À medida que os detalhes surgiam, o quadro ficava mais nebuloso. A empresa contratada para desmontar o estádio imediatamente alegou ser inocente. O diretor executivo afirmou que o trabalho no local era responsabilidade de um subcontratado. A empresa tinha apenas 3 meses de existência e seu proprietário também negou qualquer envolvimento no desabamento. Uma análise do portal russo Luna indicou que o desabamento ocorreu por desequilíbrio no sistema de cabos. Mas uma questão ainda maior pairava sobre tudo. Isso foi realmente um erro? Ou alguém decidiu simplesmente derrubar o teto e acabar logo com isso? Não é a primeira vez que projetos de construção russos enfrentam escrutínio sobre a segurança dos trabalhadores. Menos de 3 anos antes, a Human Rights Watch publicou relatórios sobre abusos trabalhistas na construção dos estádios da Copa do Mundo na Rússia. Eles relataram problemas como condições de trabalho inseguras e falta de documentação legal adequada. Mais de 17 trabalhadores da construção civil morreram. A investigação sobre o desabamento do SKK acabou avançando. Em 5 de julho de 2021, o Tribunal Distrital de Moscou de São Petersburgo proferiu vereditos de culpa. 3 gerentes foram condenados por descumprir normas de segurança em uma obra, causando a morte de uma pessoa. Suas sentenças foram de 2 anos de prisão suspensa cada um, com um período de prova de 2 anos. O tribunal ordenou que eles pagassem cerca de 900 mil rublos à família de Kucharov. Isso equivale a cerca de $12.000. Muitas pessoas em São Petersburgo acreditavam que o SKS nunca iria sobreviver e que o prédio foi demolido porque homens poderosos já haviam decidido que isso aconteceria. E nenhuma petição, processo judicial ou corrente humana iria mudar isso. O SKK ficou de pé por 40 anos, sobreviveu à União Soviética, à queda do comunismo e a décadas de mudanças. No final, ele foi reduzido a escombros em 10 segundos. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever. Isso está ajudando muito.